O tema de hoje é: não andeis ansiosos. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Pai bendito, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai, para crescer na graça e crescer no conhecimento. Que seja o Senhor falando com cada um que está aqui, e aqueles que nos assistem pela internet. Nós estamos aqui para crescer, para avançar. É o ano da geração de conquistadores. Aqui estão as tuas ovelhas reunidas. Muitos nos assistem em qualquer canto desse planeta. Temos aí as nossas ovelhas que, de forma que o Senhor assim determinou, estão nos assistindo, estão ouvindo a tua voz através de um smartphone, através de um computador. E que seja o teu Espírito falando com cada um, orientando as tuas ovelhas, aqueles que estão ansiosos, preocupados, sobrecarregados, desequilibrados, muitos depressivos, doentes mentais, com doenças na alma. Que seja o Senhor nessa noite restaurando, e que seja o Senhor ensinando a todos. Em nome de Jesus, fala com a tua igreja, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Povo santo, mais que vencedores, ovelhas de Jesus, aqueles que o Senhor inscreveu o nome no livro da vida e ninguém jamais poderá apagar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: coragem é uma virtude que se aprende, é uma virtude que se conquista. Coragem se aprende, ter coragem, sabia? Como é que se aprende a andar de bicicleta? Hã? Como que se aprende a andar de bicicleta? Hã? Andando. Você sabe que nós temos que encarar os desafios. Quando você enfrenta os desafios, você se torna cada vez mais corajoso, mais forte, mais ousado, né? Nós temos muitos exemplos bíblicos daqueles homens que se destacaram, que foram honrados, que tiveram força, que tiveram ousadia, que tiveram coragem, né? Então todos nós aqui, nós temos que ter um pouco de Davi, um pouco de Daniel, um pouco de Abraão, um pouco de Josué. Tantos personagens bíblicos, né? Que tiveram coragem, ousadia, força, intrepidez. Olha o que diz João 8, 38 e 39. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então eu tenho que fazer o que Abraão fez. Abraão tinha uma fé inabalável, temor a Deus, amor a Deus, né? Não é medo de Deus. Muita gente acha que tem que ter medo de Deus. Diz que Deus não mata, mas castiga. Isso não é verdade, não é bíblico isso. Deus nos ama. Mas Abraão, ele tinha uma confiança total em Deus. Então Jesus disse: se sois filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Romanos 4, 18 a 21 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Versículo 19: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. 20: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, diga pela fé.
Não é por sacrifício, não é por jejum, né, joelho na pedra brita, não. É pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus. Versículo 21. Estando mais ou menos convicto, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então olha só as virtudes aqui de Abraão. Crença inabalável, ele acreditava realmente, ele tinha força, sabe? Ele não se deixou abater, ele não duvidou, ele tinha convicção, ele estava convicto, ele tinha certeza. E Abraão nos traz aqui uma lição e uma pergunta, né? O que fazer enquanto não acontece o que Deus falou? Você sabe que Deus já falou várias vezes, aliás, muitas e muitas vezes em profecias nessa igreja. Deus falou especificamente com algumas pessoas, né, com o povo dessa igreja. Mas eu creio que Abraão, e assim como nós, Abraão teve que lidar com esse estado emocional que se chama ansiedade. A ansiedade, ela não avisa quando ela chega, né? Ela não bate na porta e... Oi, estou chegando. Eu sou ansiedade. Ansiedade, ela chega de repente, sem aviso prévio. Veja, eu acredito que Abraão, com toda essa certeza, com essa fé, com essa coragem, mesmo com tudo isso, ele teve que lidar com a ansiedade. Eu lhe digo isso por quê? Porque o contraste da promessa de Deus com a realidade humana era muito grande. De um lado a promessa dele ser pai, né? Do outro lado a idade que humanamente já não lhe permitia mais. E Romanos 4,19 diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Eu conheço gente aí com 30 e poucos anos, já estão capengando. Você conhece gente assim? Gente aí já desanimada, sem força, sem ação. Imagina Abraão com 100 anos. Às vezes acontece na nossa vida, né? O contraste com aquilo que Deus falou e a nossa realidade, às vezes, é muito grande. E aí que pode gerar essa certa ansiedade, né? Abraão não enfraqueceu na fé, mas certamente ele teve que lidar com a ansiedade. A Bíblia diz que Abraão era um homem de fé, não de ferro, era de fé. Ele teve que lidar com essa questão. Então foram 25 anos, né, da profecia, da promessa, até o cumprimento dela. Aí vem a pergunta: como que nós devemos agir para não retroceder? Porque tem gente que acha mais fácil procurar atalhos, né? Pastor, eu vou fazer um sacrifício. Eu acho que de repente resolve. Eu vou procurar uma igreja daquelas que faz descarrego, que expulsa demônio. Eu vou passar em cima de sal. Eu vou ir no... Tem gente que procura atalhos. Nós não devemos procurar atalhos, nós devemos servir a Deus pela sua palavra. Aqui é a igreja de Jesus Cristo. Aqui não é um centro de macumba para ficar distribuindo tudo que eles distribuem aí fora, né? É copo d'água, e distribuem amuletos, e faça isso, e tem que fazer aquilo, e tem que subir no monte. Aqui é a igreja de Jesus Cristo. Nós fazemos aquilo que a Bíblia diz. Quando é que você viu Jesus dizendo: passe no vale do sal, leve para casa um copo d'água? Jesus nunca disse isso. Então, como controlar a ansiedade quando nós passamos por turbulências? Como controlar a ansiedade na sala de espera de Deus? Que existem muitas teorias sobre ansiedades, né? Teorias psicológicas, teorias fisiológicas, existem concepções biológicas, médicas sobre ansiedade, porém a Bíblia é cheia de versículos que combatem a ansiedade. Mateus 6,25, por exemplo, olha o que diz:
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Em outras palavras, Jesus disse: você vai prejudicar o teu corpo, a tua vida, se você andar ansioso, você vai contrair uma doença. Versículo 26. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então aqui Deus começa a trabalhar com o ansioso, né? Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Ou seja, a ansiedade não resulta em bem nenhum. A ansiedade é um estado de desequilíbrio, é um estado emocional incômodo, e pode se tornar até incontrolável no seu estado mais grave, mais crítico, né? E eu vou lhe dizer, nós temos que viver com esperança, mas não deixar que a ansiedade nos domine. Você tem que ter esperança, mas não deixar que a ansiedade te domine. Porque uma coisa é você viver na expectativa, né? Eu vivo na expectativa todos os dias. Alguém disse um dia que a vida é como uma viagem, né? É como você fazer uma viagem. Quem aqui gosta de viajar? Tem muita gente que gosta de ir para o exterior, né? O nego gosta muito de ir para o exterior, né, abençoado? Vocês não querem ir para a China viajar? Então, nós temos aqui gente que vai seguidamente para a Argentina, porque também é perto aqui, né? Mas veja que a vida é uma viagem. O barato da viagem é o caminho, né? Até chegar ao destino. Depois que você chega, claro, é maravilhoso. Mas você já reparou que 3, 4 dias depois você não vê a hora de voltar para casa? Começa a ficar chato aquilo, né? Então, a viagem, nós estamos numa viagem. A viagem é maravilhosa. A vida é maravilhosa com Deus. Não existe nada mais interessante do que você viver com Deus. Hebreus 11:1 fala sobre a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Número 1, eu tenho que estar esperando algo, eu tenho que ter convicção, mas eu não posso ter ansiedade. A fé é o quê? Convicção. A ansiedade é uma porta aberta também para doenças emocionais. É como depressão, por exemplo. Quanta gente depressiva hoje? Às vezes o sujeito tem carrão, tem mansão, tem muito dinheiro e está depressivo. Quem explica isso? Ah, pastor, mas os psicólogos dizem que são doenças psicossomáticas. Isso é uma doença da alma. E com Deus, sabe, com Deus não há depressão, com Jesus não tem depressão. É a mesma coisa com essa epidemia, está todo mundo apavorado aí fora com o coronavírus, que meu Deus, mas vai acabar o mundo. E as pessoas estão aí apavoradas. Você liga a televisão, está todo mundo assustado. Então nós não estamos aqui na igreja com medo, pastor, estou aqui porque eu quero me defender do vírus. Então, quanta gente, né, ansiosa, com medo, né, por causa essas mazelas todas. Claro que eu acredito também que existe, não é só esse vírus que existe. Olha, Jesus disse que nos últimos tempos iriam acontecer coisas que o povo realmente entraria em pânico. Doenças, tanta coisa, tantas mazelas. Isso são os sinais, né? Mas eu não estou aqui para te assustar. E a Bíblia diz, não vos assusteis. O povo de Deus não tem que se assustar de nada. Então a ansiedade, ela não chega assim toda carismática, ó. Ai, estou chegando, oi, estou chegando, eu sou ansiedade, me receba.
A ansiedade, ela chega sem aviso prévio, ela chega e se instala na vida das pessoas e começa a ocupar as emoções. E muita gente acha, pastor, é assim mesmo. Quando a pessoa menos percebe, ela já está fritando o ovo na cama, né? Sabe como é que se... Ela vira para um lado e vira para o outro, não consegue dormir. Ansiosa, preocupada. Pastor, e amanhã o que será de mim? Amanhã Deus está no controle. Pastor, e quem é que ganha com a ansiedade? Quem é que ganha? As farmácias, os psicólogos, os médicos, fábricas de comida. Que o ansioso ele come que nem um cavalo, né? Eu nunca vi um ansioso, ele come. Ele levanta de madrugada, ele não consegue dormir, ele vai comer. Então, olha o perfil de um ansioso. Salmo 38, 7 a 9. Arde-me os lombos e não há parte sã na minha carne. 8. Estou aflito e muito quebrantado. Tinha uma senhora que era vizinha minha antigamente, ela falava, estou aflita. Ela já faleceu, coitado. De tanto falar que estava aflita, né? Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Versículo 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Veja todos aqueles sintomas de ansiedade. Versículo 10. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Veja, a pessoa ansiosa, ela fica cegada, né? Ela fica cega. Você já reparou, ou já teve uma experiência, já procurou alguma coisa quando você estava ansioso? E aí a pessoa fica numa ansiedade, ela não consegue enxergar, ela fica cega, né? A luz dos meus olhos não está comigo, diz a Bíblia. Porque ela fica cegada, ela não consegue enxergar, pelo fato de estar ansiosa. Agora, se você descansar, você às vezes está lá ansioso, não consegue encontrar o objeto que você está procurando, por exemplo. Aí você está lá sentado, tranquilo, em paz. Aí você olha, está lá. Porque a ansiedade deixa a pessoa cega. A pessoa não consegue ver. Então, a ansiedade nos impede de agir e de pensar como Deus pensa. Olha aqui essa situação de Mateus. Aqui fala da prisão de Jesus. Mateus 26, 47 a 51 diz assim. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. 48. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. 49. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. 51. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Por causa da situação aqui, Pedro perdeu a sensatez. Pedro, que para a igreja romana foi o primeiro papa, né? Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Se inventaram, não tem nada a ver com Deus. Então, Pedro, ele ficou ansioso, o que ele fez? Cortou a orelha de um soldado. Ele ficou descontrolado. Isso é o que faz a ansiedade, gera descontrole, inquietação. A ansiedade gera desânimo, desespero, insônia, fadiga, cansaço, tristeza, desequilíbrio, descrença, culpa. Tudo isso em função da ansiedade. Mateus 6,31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Você sabe que quando a pessoa não tem uma vida íntima com Deus, vem culpa, vem ansiedade,
Quando a pessoa não ora, quando ela não tem um tempo a sós com Deus, a pessoa fica ansiosa, fica preocupada, ela fica dominada por esse espírito de ansiedade. Até a Bíblia, até a palavra de Deus, ela fica desacreditada. A pessoa não vê a ação de Deus, porque o coração está inquieto, fica angustiado, né? A pessoa não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não vem aos cultos, ela não ouve conselhos, né? É uma tragédia. Êxodo 6, 8 e 9, olha só. E vos lavarei a terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vou-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Versículo 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Moisés veio com a orientação de Deus, ele veio com a palavra, né? Ele falou que ia libertar o povo. Mas por causa da ansiedade, o povo não deu ouvidos. O povo começou a duvidar de Moisés. É isso que gera ansiedade, pensamentos duvidosos. Tiago 1,6, olha só o que diz. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Veja só, o ansioso ele fica agitado, ele não dorme, sabe? Mas você tem que ter ousadia e pedir com fé, com confiança, né? E não duvidar de Deus. Versículos 7 e 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. 9, 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Veja que pessoa que age de duas maneiras, né? Inconstante. Esse é o ansioso, o preocupado, sabe? A pessoa que não confia em Deus, que duvida da palavra. Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, a ansiedade faz a pessoa ficar abatida. Você olha para a cara da pessoa, ela está abatida. Ela tem uma cara de triste às vezes, uma cara abatida, a fisionomia de uma pessoa que realmente não confia em Deus. Isaías 61, 3. E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Talvez aqui possa me dizer assim, mas bispo Alceu, bispo Garda, como diz o apóstolo, né? O senhor não faz ideia da minha situação. Você sabe que Deus conhece o nosso coração, e quando você clama a Deus em oração, Deus te responde. Deus, Ele controla a nossa vida, mesmo que esteja tudo descontrolado. A pessoa esteja lá, ela veio de um ambiente de pobreza, às vezes de gente só reclama, só murmura, gente pobre, mas ela começa a mudar os seus hábitos, o seu linguajar, né? E Deus vai trabalhando, ela se torna uma nova criatura, uma nova pessoa, ela nasce de novo. Esse nascer de novo é ser uma pessoa melhor. Tem gente que pensa que nascer de novo é ser um fanático, religioso, lunático. Está cheio de gente nas igrejas assim. Então nós vivemos num mundo imediatista. Veja que a coisa está cada vez mais acelerada, né? E nós temos que aprender com Deus a administrar a nossa vida. Jó 9, 25 e 26 diz assim: os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram e não viram a felicidade. 26. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Veja, uma águia, quando ela vê uma presa, ela é rápida, ela não dá muito tempo, nem da presa reagir. Então muita gente passa a vida assim,
A vida passa rápido demais. Tudo é muito rápido e nós voamos, diz a Bíblia, né? Como dizia um amigo meu, ainda ontem eu era novinho. Eu vi uma postagem outro dia, você quer ficar novinho? Enche uma banheira de vinho, entre dentro, você vai ficar novinho. Então nós gastamos tempo aqui para aprender de Deus, para aprender da palavra. Você sabe que você está exposto aí às pressões todos os dias. Você está exposto aí a cobranças, você tem que... É que nem esses pastores hoje tradicionais, com todo respeito. Mas eles estão nas igrejas hoje para bater meta. Essas igrejas legalistas, eles têm que bater metas, né? E eles inventam de tudo hoje, estratégias para atrair gente. Eles têm que encher de fábulas, né? Para ver se atrai as pessoas. Enche lá de regras, de ritos, de sal, de estratégias humanas, e vem receber a cruz da Terra Santa, óleo de não sei de quê, o sal de Jericó. São estratégias para atrair gente, porque eles têm que bater meta. De alguma forma eles têm que bater a meta, senão eles mandam embora e vem outro, e esse outro tem que bater meta. Se não manda, troca de novo. É isso que rola por aí. A semana uma pessoa diz assim, não, mas pastor, mas não está na Bíblia, mas a gente tem que dar um jeitinho, né, para atrair gente. Não está na Bíblia. Quer dizer, se não está na Bíblia, nós não temos que fazer. Eu quero lhe confessar uma coisa. O maior orgulho que nós temos como bispos, eu e minha esposa, a maior alegria, isso é para a glória do Senhor, né? Não é para a nossa glória. Porque nós nunca vacilamos na obra de Cristo. Nós nunca usamos aqui de estratégia, vamos arrumar um jeitinho aqui, uma estratégia humana para atrair gente. Não. Nós fazemos aquilo que está na palavra de Deus. É Deus que congrega as suas ovelhas. Porque se eu distribuísse alguma coisa aqui, olha, hoje nós vamos distribuir a água lá do Mar Morto. E vai fazer você ter vida. Aí todo mundo iria vir aqui buscar a água do Mar Morto. Ia morrer todo mundo. Porque morrer espiritualmente, né? Essas pessoas estão mortas espiritualmente, não crescem espiritualmente. Então, o antídoto para você não ficar ansioso é você nunca vacilar com Deus. Nós nunca vacilamos aqui como bispos, né? Nós nunca viemos na igreja aqui, olha, hoje nós temos interesse em fazer um negócio, sabe? Já tivemos muitas propostas aqui. O apóstolo conta que ele teve muitas propostas. Olha, nós vamos fazer um esquema e um contrato de gaveta, vamos abrir igreja, vamos estar na televisão, em tudo quanto é canal. Ele, não. A nossa igreja foi estabelecida por Deus para fazer a diferença. Essa igreja não se compra. Alguém chegou com ousadia, vindo da lei antigamente, não entendia nada, bulufa nenhuma da graça, e chegou para o nosso apóstolo e disse assim, eu estou a fim de abrir uma igreja, eu quero me ligar com vocês. Ele falou, você quer abrir igreja para quê? É porque eu tenho muitas dívidas, eu preciso pagar minhas contas. Olha a mentalidade das pessoas. Abrir igreja para pagar a conta. Então muitas pessoas, por causa da ansiedade, deixaram a vida espiritual. Pastor, eu achei que vindo aqui num culto ia resolver tudo na minha vida. A pessoa viveu uma vida toda, tudo errado. Vai querer acertar num culto. Não vai. Deus tem que começar um trabalho de restauração na vida da pessoa. Então você quer ser feliz? Olha o que diz 1 de Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre o Senhor toda a tua ansiedade. Quando você vai orar a Deus, Senhor, eu lanço diante de Ti, eu coloco diante do Senhor essa situação. E sabe, muita gente se levantou contra esse ministério. Sabe o que nós fazemos? Eu vou lá na loja, compro 38 e é isso que nós fazemos? Muita gente se levantou contra nós. Sabe o que nós fazemos? Senhor, é contigo. É o Senhor que faz justiça. Todos se deram mal, nenhum prevaleceu.
Todos que se levantaram contra esse ministério aqui hoje estão literalmente quebrados. Pastor, e como controlar a ansiedade? Como melhorar essa situação da minha vida, lidar com isso? Porque o Brasil, você sabe, o Brasil hoje é um país campeão em venda de ansiolíticos, de medicamentos controlados, né? Remédios contra a ansiedade, contra a depressão. Eu vou lhe passar aqui, né, algumas regrinhas para você viver livre da ansiedade. Primeira delas, viver em paz ou viver ansioso é uma questão de escolha. Você tem que aprender a ter paciência e a esperar em Deus. Você sabe que a carne não gosta de esperar, né? A nossa carne não gosta de esperar. Desde pequeno, veja as crianças, elas querem tudo para ontem, né? Quando elas querem uma coisa, elas querem agora. Elas não querem saber, não, vamos esperar amanhã. Não, é hoje. Quando você vai na fila de um banco, graças a Deus hoje com esses aplicativos, né, dos bancos, a gente facilitou um pouco a nossa vida, evita um pouco a gente nas filas, né? Com os caixas eletrônicos, aquela coisa toda, facilitou um pouco a nossa vida. Mas veja, às vezes você fica naquela fila, qualquer fila hoje incomoda, né? Até um sinal de trânsito, você para. Quando você para no vermelho, parece que só tem vermelho. Aquilo demora tanto, é uma eternidade. E a gente já começa a ficar com uma certa ansiedade. Veja, a burocracia hoje do nosso país, tudo é muito burocrático. Para você fazer um documento, para você fazer um contrato, alguma coisa, qualquer documentação que você vai fazer hoje, é uma eternidade, tem que comprovar isso, comprovar aquilo, para você construir uma casa, tem que fazer até o teste do pezinho, tem que entregar lá para meu Deus, é uma loucura. Então nós fomos criados por Deus, assim, temos uma carne, que infelizmente essa carne não se converte, e nós temos que trabalhar a nossa carne para não ficar ansiosa. Outro item, acredite que o dia de amanhã será melhor do que hoje. Porque você está aqui semeando na igreja, amanhã você vai colher. A ansiedade não mudará em nada a situação que está te deixando ansioso. Aliás, muda sim, muda o teu humor, teu corpo adoece. Procure alternativas para aliviar as tensões e as preocupações. Você sabe o que eu faço? Quais as alternativas? Oração, ouço louvores, as pregações do nosso apóstolo, eu venho à igreja, eu leio a palavra. São alternativas para nos livrar e aliviar as tensões e as preocupações. Isso não falha. Confie que Deus sempre está no controle. Nós falamos sempre, né? Deus está no controle, realmente Ele está. Esse é o melhor ansiolítico do mundo, né? Chama-se confiança em Deus. Deus está no controle. Pastor, então Deus está no controle, não precisa nem ir da igreja. Não, Ele quer o teu culto racional. Salmo 37, 7 e 8, 18 e 19, diz assim a Bíblia: descansa no sofá. Pastor, eu estava com uma preguiça de vir à igreja. Quando eu penso em ir à igreja, chega a visita. Eu digo, graças a Deus, porque eu estava muito cansado. Eu nem queria ir na igreja. Tem gente assim. Tem gente que, eu sou da Cristo Vive, pastor. Te cumprimenta até a graça e paz no dia a dia. Mas não vem. Ela diz, mas eu sou da igreja, pastor. Caso aconteça alguma coisa, ela é da igreja. Aí tem pastor, pastor serve, né? Se você é da igreja Cristo Vive, você tem que participar dos cultos. Tem que ser participativo. Tem que se envolver com Deus. Não é dizer, não, eu sou da igreja. O dia de culto não vem. Pastor, uma vez por ano eu vou lá para marcar o ponto, para dizer que eu não morri, que eu estou vivo ainda, então eu vou na igreja. Caso eu precisar de um pastor, aí então a gente só
Manda um WhatsApp. Hoje fica muito fácil, né? Mandar um WhatsApp. Salmo 37, agora o versículo 8 diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Quando você não tem paciência, você se dá mal. Você anda aí ansioso, preocupado, sabe? Isso vai acabar mal, vai dar um gastrite, úlcera, problema de coração, um monte de doença. Versículo 18: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá até quinta-feira, para sempre. Versículo 19: não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Você nunca será envergonhado. Você nunca vai passar fome. Você nunca vai ser abatido por vírus, por doenças malignas. Praga nenhuma chega na nossa casa. 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Os nossos filhos estão protegidos, nossa casa, nossa família, nossos bens, a igreja. Sabe, eu não tenho medo de nada. Eu vejo assim uma atmosfera hoje de medo aí fora, todo mundo em pânico, as ruas vazias. Eu já lhe disse aqui, sabe quem ganha com essa ansiedade, com esses medos, pavores? As farmácias ganham muito dinheiro, os psicólogos ganham muito dinheiro. Deus nos ensina a sermos corajosos, a ter ousadia, a não ter medo de más notícias. Nós não nos atemorizamos de más notícias, nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Não ande ansioso, aprenda a perdoar. Isso é uma fórmula interessante para você ter saúde. Não guarde mágoa no seu coração, tenha gratidão a Deus. Seja grato com o teu próximo. Você vai ser feliz. Procure murmurar, reclamar menos e orar mais. Todas as vezes que você for murmurar ou reclamar, ore a Deus. Faz uma troca aí, né? Quando começa a murmuração, lembre-se do que o bispo falou. Comece a orar a Deus, ao invés de ficar reclamando, murmurando. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos dar um aplauso a Cristo. Obrigado, abençoado. Vamos todos ficar de pé.